Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 14 de novembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta terça-feira nós vamos de Jó, capítulo 22, 23 e 24, com o tema A Bondade de Deus. Eu quero ler aqui o versículo que vai me dar base para a nossa conversa de hoje, mas eu vou abordar esse versículo lá mais no final. Vou fazer um panorama geral dos 3 capítulos aí, depois a gente aborda esse versículo. Qual versículo que é? 6 e 7 do capítulo 23. Então, Jó 23, 6 e 7, que diz assim: será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-lhe sua causa. Eu seria liberto para sempre de quem me julga. Então, o que está acontecendo aqui, fazendo um panorama, é que inicia-se então o terceiro ciclo de diálogos. A gente já teve 2, são os 3 amigos de Jó, cada um fazendo as suas ponderações e Jó respondendo. Eles fazem, Jó responde, né? Cada um dos 3 amigos. E a gente inicia então, nesse caso agora, o terceiro ciclo de diálogos entre Jó e os seus amigos. Eu já vou abordar os 3 capítulos, porque é a fala de Elifaz e a resposta de Jó nos capítulos 23 e 24. E o que acontece aqui é que Elifaz, ele avança um pouco mais. Elifaz parece que é o mais contido aqui dos amigos, mas ele avança um pouco mais e ele faz agora denúncias formais da conduta imoral de Jó. Ele começa a citar coisas que Jó estava fazendo, ou possivelmente estava fazendo ali na cabeça do Elifaz. Ele começa desprezando Jó. Olha aí o capítulo 22, versículo 2. Pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode ser-lhe de algum proveito? Então está dizendo assim, olha, você, Jó, é um cara desprezado. Então ele começa desprezando Jó, e aí depois ele vai, né, o capítulo 22 ele é pequeno, do 4 até o 20, ele vai fazer uma lista dos pecados de Jó. Olha só, ele vai, por exemplo, aqui citar: você não deu água ao sedento, reteve comida do faminto, sendo você poderoso, dono de terras, versículo 8 aqui do capítulo 22. Sendo você poderoso, dono de terra e delas vivendo e honrando diante de todos, você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou a força dos órfãos. Ou seja, ele vai fazer aqui denúncias formais, citando de maneira direta o Jó. Ele vai fazer isso do versículo 4 até o 20. Depois, ele vai, no final aqui do seu capítulo, da sua fala, ele vai admoestar, ele vai instruir, ele vai exortar Jó a sujeitar-se a Deus. Ele vai fazer isso do versículo 21 até o 30, né? O versículo 21 já fala: sujeite-se a Deus e fique em paz com ele, e a prosperidade virá a você. Esse cara era bem pragmático, né? Sempre com a ideia de que se Jó fizesse tudo certinho, Deus o abençoaria. É aquela história que a gente já falou em outros momentos, do chamado pragmatismo religioso. E aqui ele vai mais uma vez apresentar esse argumento, que é o argumento de Jó: se você fizer tudo certinho, Deus vai te abençoar. É o que ele vai fazer do 21 até o 30. Aí Jó começa a responder. Jó vai responder em 2 capítulos, o 23 e o 24. Jó deseja encontrar-se com Deus para apresentar a sua defesa. Em outras palavras, ele quis dizer: eu vou apelar para uma instância superior, né? Ele diz aqui no versículo 3 do capítulo 23: se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Então, o Jó, ele vai dizer o seguinte: Elifaz, você está me acusando, mas você não tem poder nenhum para me acusar. Na verdade, eu queria apresentar a minha defesa, era diante do próprio Deus, coisa que parece que eu não vou conseguir fazer. Era o raciocínio, então, de Jó. Jó, então, sugere acertadamente que Deus sabe onde ele está. Jó vai usar aqui uma expressão que é muito comum nos Salmos, né? No 23, do 8 em diante, ele fala assim: mas se eu vou para o Oriente, lá está ele. Se eu vou para o Ocidente, não o encontro.
Só que no Salmo normalmente é o contrário, né? Ele diz, o salmista diz, se eu vou para o Oriente, o Senhor está lá. Se eu vou para o Ocidente, o Senhor está lá. O que Jó está falando que é o contrário. Ele estava dizendo, olha, quando eu vou para um lugar, Deus não está. Quando eu vou para o outro, Deus também não está. Mas, por fim, lá no versículo 12, ele vai dizer, né? Não me afastei dos mandamentos, não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Então Jó dizendo, Deus, eu valorizei as suas palavras, valorizei os seus mandamentos, é o que ele está dizendo. E aí no capítulo 24, praticamente ele vai usar o capítulo 24 inteiro para defender-se das acusações de Elifaz. Elifaz fez acusações muito fortes, dizendo, né, que Jó remarcava as terras, não cuidava das viúvas, usava de usura e tal. Então o Elifaz fez várias acusações e agora no 24 Jó vai então se defender de tudo isso do versículo 2 até o final do capítulo 24, né? Ele vai dizer que se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir nada às minhas palavras? Então Jó faz a sua defesa sobre as acusações muito pessoais que o Elifaz lançou sobre Jó. Bom, acho que o panorama aqui está bem feito, né? São um diálogo aqui bem fácil de se interpretar, de se ver. Agora, quais são as aplicações que nós podemos lançar aqui desses capítulos? Penso que a gente pode pensar aqui em algumas aplicações. A primeira delas é que Jó ele reconhecia a bondade de Deus. Jó reconhecia que Deus era bom em todo o tempo. Olha aí o versículo 6 do capítulo 23. Jó diz assim, será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações. Ele está dizendo, Deus, você faz acusações contra mim, mas Deus não me acusa e Deus na verdade é bom. O tempo todo Deus é bom. Jó está dizendo, os ouvidos de Deus não estão fechados. Os ouvidos de Deus não estão tapados, ele está disposto a ouvir o meu clamor, ele está disposto a ouvir a minha oração. A gente tem que se lembrar que Jó, ele de um período, né, ali no meio dos seus diálogos, ele começou a se dirigir diretamente a Deus e não mais aos seus amigos, uma estratégia de fuga muito bem feita, e aqui ele faz exatamente isso. Ele vai dizer, olha, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, os ouvidos de Deus não estão fechados, Deus não se oporia a mim, Deus não ficaria contra mim mesmo. E aqui, gente, há um ensino que a gente tem que ter muito claro sobre a bondade de Deus, é que a bondade de Deus, ela deve ser vista por crentes fiéis, mesmo em situações complicadas, mesmo diante de situações complicadas, a bondade de Deus ela é vista, ela é manifesta. Nós não podemos dizer, por exemplo, que quando não estamos vivendo como gostaríamos, isso não significa que Deus não é bom. Ao contrário, Deus é bom o tempo todo. E o Jó vai falar isso aqui. Então, mesmo diante de situações complicadas, mesmo diante de situações difíceis, nosso coração deve se manter sempre confiante na bondade de Deus. Nunca se esquecendo de que Deus é bom e de que Deus é bom o tempo todo. Por vezes nós vamos esquecer e vamos fazer isso naturalmente, porque as lutas, as dificuldades, elas vão se asseverar e é uma tendência nossa a nos esquecermos da bondade de Deus, mesmo em dificuldades, mesmo em momentos difíceis. Mas a palavra de Deus nos garante que Deus ele é bom o tempo todo Deus é bom. Outra aplicação aqui é muito significativa, porque Jó ele fala algo que nos acende uma advertência. Ele diz que nenhum homem ímpio ousaria apresentar-se diante de Deus. Versículo 7. O homem íntegro poderia apresentar-lhe sua causa. Eu seria liberto para sempre de quem me julga. Então o que ele está dizendo é o seguinte, que como alguém que é ímpio, como alguém que não ama ao Senhor, poderia apresentar a sua causa ao Senhor. Não faz sentido. O que ele está dizendo aqui é que existe um limite para que o homem ímpio se apresente diante do Senhor. E outra coisa, ele vai se apresentar diante do Senhor
e vai apresentar o que diante do Senhor? Os seus pecados? Porque o homem ímpio, ele está afastado de Deus. Ele não pode se apresentar diante de Deus com a mesma liberdade que aquele que está em Cristo. Então, como alguém ímpio ousaria se apresentar diante de Deus? E por último, aqui a última aplicação, os crentes, eles podem ter acesso livre diante de Deus. O ímpio não pode, o ímpio não se chega a Deus, porque como ele vai se chegar a Deus com os seus pecados, não faz muito sentido ele tomar essa atitude. Então, o que o Jó vai argumentar é que o acesso é livre para os crentes. E a gente aprende isso no Novo Testamento, que o sacrifício de Cristo, o sacrifício na cruz do Calvário, ele garantiu o nosso acesso. Então nós, os crentes, nós podemos nos achegar diante de Deus, e essa aqui era o grande pedido do Jó, mas nós podemos nos achegar diante de Deus na confiança que temos de que o acesso nos é garantido, é livre. E por que esse acesso é livre? Esse acesso é livre por causa do sacrifício de Cristo. Então nós podemos nos achegar a Deus com confiança, confiantes de que Deus, ele vai ouvir a nossa oração, ele vai ouvir o nosso clamor, ele vai dar ouvidos ao nosso clamor. Nós não temos, ou os crentes, eles podem ter essa confiança, essa certeza de que Deus, ele abriu um acesso. E por que ele abriu esse acesso? É simplesmente porque ele quis? Não. Ele faz isso por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Então nós temos acesso. O autor de Hebreus chega a dizer que nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça. Então, essa é uma aplicação, essa é um pensamento, é um ensino que pode trazer muita segurança e conforto ao coração dos crentes. Nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça, e essa é uma doce e gloriosa esperança, essa é uma doce e gloriosa confiança, e nós podemos confiar nessa verdade absoluta. Bom, eu já quero ir passando aqui para a finalização, a moral da história. E qual é a moral da história? Os crentes têm a promessa de que nada poderá separá-los do amor de Deus, mesmo a dor mais profunda ou o sofrimento mais doloroso. Então, essa é uma promessa que nós temos, de que nada poderá nos separar do amor de Deus. Jó questionou isso. Senhor, aonde o Senhor está? Eu quero me achegar ao Senhor. E nós temos essa promessa de que não existe absolutamente nada que possa nos separar do amor de Deus. Mesmo se você estiver enfrentando a dor mais profunda ou o sofrimento mais doloroso, você pode se achegar a Deus com confiança, com certeza, sabendo que o Senhor, ele ouve a sua oração, ele te garante o acesso e principalmente nada, essa é a promessa, nada poderá nos separar do amor de Deus. E aí, esse já é o desafio do Léo aqui para esta terça-feira. Como podemos aplicar isso aqui que a gente acabou de ouvir? Penso que a aplicação final mais objetiva e direta é exatamente o fato de que nós podemos apresentar a Deus as nossas dores. Então, eu não sei como você ou o que você está enfrentando, talvez você está enfrentando uma dor, um sofrimento, você está enfrentando uma dificuldade, uma luta. Quero dizer para você que você pode apresentar a Deus as suas dores. Você pode buscar ao Senhor e colocar diante dele as suas dores. Você e eu, nós podemos fazer isso, e esse é talvez a grande aplicação. Você não tem um Deus surdo, você não serve a um Deus que não pode ouvir o seu clamor, mas ao contrário, aqueles que estão em Cristo têm garantia de acesso. Então, leve a Deus as suas dores, apresente a Ele as suas dores, porque Ele está disponível para ouvir, e não só ouvir, mas interceder ou interferir nessa situação, porque essa é a promessa de Deus para todos nós. Tá certo, meu povo? Acho que a gente já pode orar. Se você puder, então,
pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Vamos fazer isso? Querido Deus, Pai de graça e amor, Deus de toda misericórdia, é diante do Senhor que nós nos apresentamos nessa manhã, na confiança que temos de que o Senhor é bom. Em todo o tempo, o Senhor é bom. Em todas as situações, o Senhor é bom. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, nos garantiu acesso ao trono da graça por meio do sacrifício do Teu Filho e nós podemos nos achegar, apresentando ao Senhor as nossas dores, apresentando ao Senhor os nossos sofrimentos, na certeza de que o Senhor não só ouve, mas o Senhor pode interferir. E também, Pai, a nossa convicção, o nosso conforto é que o Senhor é bom em todo o tempo, mesmo diante de situações difíceis e complicadas. E assim nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero só deixar um recado muito importante. Amanhã, por causa do feriado, nós não temos aqui o nosso Imersão Bíblica, mas na quinta-feira nós retornamos normalmente às 7h30 da manhã, tá certo? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.